Olá, pessoal. Estamos em mais uma Conexão Querigma, a proclamação da palavra, onde nós ministramos aqui uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de confiança, uma palavra de esperança. E hoje nós queremos refletir sobre o perdão. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Esta foi uma pergunta, né, que Pedro fez a Jesus. Lá no texto, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versículos 21 e o verso 22, o texto nos diz assim: Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É um texto gostoso, irmãos, quando nós paramos para analisar esta pergunta e a resposta que o Senhor Jesus ele dá a Pedro. É uma resposta para nós, é uma resposta também para você, ouvinte. Eu fico imaginando, recentemente nós passamos por uma turbulência muito grande. Hoje nós estamos aí no ano de 2025, mas em pleno ano 2019 e 2020, nós entramos numa pandemia que nós a conhecemos como a pandemia Covid-19. Mas mesmo assim, muitas pessoas estavam ainda viajando, passeando, principalmente os turistas de uma forma geral. E os navios cruzeiros, à medida que eles foram sendo ancorados, os passageiros fizeram quarentena antes do desembarque. E nesses desembarques, alguns relatos destes viajantes foram divulgados. E nessas divulgações, nós encontramos um relato interessante que vale a pena refletir nele e sobre ele, né? Num deles, comentando sobre como tinham tempo para longas conversas, um homem, ele disse o seguinte: Olha, a minha esposa possui uma mente excelente, uma memória muito boa, e ela lembrou de cada erro que eu havia cometido no meu passado. Parecia que ela ainda não tinha conseguido comentar todos os meus erros. Casos assim nos faz pensar, nos faz refletir, às vezes até mesmo nos faz rir, porque lembra-nos da nossa humanidade e servem como alerta, né, se tendemos nos apegar, né, demais às coisas que devemos deixar para trás. É como se você estivesse lendo um livro, e neste livro você começa a passar essas páginas, páginas e páginas, e você tem que saber que você leu, aquela página já é, né, uma página virada na sua trajetória, na sua leitura, ou seja, ficou para trás. Mas o que nos move a ser gentis com aquelas pessoas que nos ferem? Às vezes somos feridos. Às vezes as pessoas provocam em nós machucaduras que achamos que não vamos conseguir de maneira nenhuma cicatrizá-las. Eu quero dizer o seguinte, que quando o salmista Davi, ele escreve lá no Salmo 103, nos versículos 8 até o verso 13, ele diz assim: Senhor, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui constante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra,
assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. No verso 13, ele diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quando nós paramos para pensar, para analisar, o que o salmista Davi ele nos leva a entender toda essa perspectiva divina, isso nos mostra como Deus é revelado nesta passagem, neste Salmo 103. No texto da tradução contemporânea, este versículo nos diz assim: o Eterno é pura misericórdia e graça. Não se irrita facilmente, ele é rico em amor. Ele não implica nem repreende sem motivo, nem guarda rancor para sempre. Ele não mostra como nossos pecados, ele não nos trata e não mostra um tratamento como os nossos pecados merecem, nem nos paga de acordo com os nossos erros. Sabe, queridos, tudo o que nós precisamos é viver uma prática de leitura das Escrituras em atitude de oração. Isso pode nos fazer rever e afastar os maus pensamentos e pensamentos de vingança em nossas vidas. Pode nos instigar a orar por nós mesmos e orar também por aqueles que nós queremos prejudicar, por meio da retenção da graça, da misericórdia e do perdão. Você algum dia já quis dar o troco em alguém que lhe fez mal? Já? Você algum dia pediu alguém para orar por você? É importante que nós lembremos que o nosso Deus de misericórdia, ele é um Deus de perdão, ele é um Deus de bondade. Lembrando da resposta que Jesus deu a Pedro, ele disse: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A ideia de perdoar é a ideia neste texto que nos mostra perdoar sempre, perdoar sem limite. Eu sei, é claro, que isso não significa que é uma tarefa fácil, mas é um desafio para que possamos viver em harmonia. Pense nisso. Quando você perdoa, você está com seu coração livre para alcançar novas amizades, novos limites na sua vida. E quando a pessoa é perdoada, a pessoa também se sente livre. Você tira um fardo dos seus ombros e você também livra a pessoa de um mal. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer algo de bom e melhor na sua vida. Perdoar sempre. Perdoar sem limite. Não importa quem. Não importa o tamanho da machucadura que foi lhe causada. Aprenda a perdoar e aprenda a orar por aqueles que te perseguem. Que Deus te abençoe e conforte o seu coração. Eu quero orar com você. Deus de infinita misericórdia, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, na beleza da tua santidade. Rogamos a bênção do Senhor, que o Senhor nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos fazem mal, que procuram nos fazer mal. Ajuda-nos a ser pessoas perdoadoras, que possamos viver em harmonia, em nome de Jesus. Amém. Amanhã voltaremos com a nova programação, a proclamação da palavra Conexão Querigma. Deus te abençoe e te guarde.